Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Bom, hoje nós vamos ver aí do capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Vamos lá? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, hoje nós vamos meditar aquilo que Paulo está colocando como uma nova vida para aquele que tem Jesus em sua vida. É uma nova existência, uma nova forma de ser. Aqui nós vamos tratar realmente sobre a vida cristã. Sobre como deve viver aquele que realmente entendeu a palavra de Deus e entregou sua vida a Jesus. Veja, perceba que a vida cristã, e a gente vai tratar sobre isso aqui, que Paulo já tinha tratado anteriormente, sobre abandonar certas práticas. Porém, aqui ele vai trazer vamos dizer assim, uma novidade. A nossa vida cristã não é somente de abandonar certas coisas, mas precisa também ser conduzida de maneira a que sejam introduzidas certas atitudes, comportamentos que realmente agradam a Deus. Então a vida cristã não é somente uma negação. Aí eu deixo de fazer isso, deixo de ser aquilo, enfim. Isso existe também, mas não é só o aspecto negativo. Também temos em nossa vida os aspectos positivos, que é aquilo que realmente agrada a Deus e é o reflexo de uma vida de intimidade com Deus. Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Paulo coloca aqui uma lista de comportamentos, de atitudes que precisam fazer parte da nossa vida. Ele usa a linguagem de se revestir, né? Então vamos dizer assim, colocar novas roupas, novas vestes. Então vamos meditar nisso hoje, tudo bem? Vamos, como a gente sempre faz, vai lendo pausadamente cada versículo e a gente vai refletindo sobre o que nós estamos lendo na palavra de Deus. Então no capítulo 12, no versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é a base, né, com que nós precisamos meditar sobre essas mudanças em nossas vidas. Então, perceba que antes de Paulo iniciar a sua lista de comportamentos, enfim, daquilo que nós deveríamos nos revestir, ele vai falar quem nós somos. Então, a base com que a gente deve pensar em uma nova vida, em uma vida diferente, é justamente com base naquilo que nós somos, ou de quem nós somos. É interessante que esses detalhes
não estão simplesmente também no versículo 12. Vamos ver onde se encontram aqui em todo o texto. E tem uma parte no versículo 12 e outra no versículo 13. E depois a gente vai comentar cada um deles. Então vejam. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Então nós somos um povo escolhido de Deus, santo e amado. E no versículo 13 ele vai dizer que o Senhor, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Então nós somos um povo perdoado. Então, antes de falar sobre qualquer mudança de vida, sobre qualquer revestir de outras atitudes, comportamentos, Paulo vai dizer qual é a base de tudo isso. Qualquer pessoa, ninguém... tenho certeza que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, vai dizer que essa lista de comportamentos, elas são boas. Não são todas as pessoas que vão dizer isso. Nós vamos pensar que são a maioria das pessoas. Nós vamos dizer que essa lista de compaixão, bondade, fé, são coisas boas, que a gente precisa realmente cultivar em nossas vidas. Mas Paulo ele vai dizer qual é a base disso. Isso não vem simplesmente só como uma questão moral. Ele vai introduzir aquilo que é realmente a base da nossa vida. A nossa vida cristã tem uma base que é o Senhor Jesus, a sua pessoa. Não é simplesmente a sua moral. É realmente a pessoa dele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então isso é uma diferença. Então ele vai primeiro dizer que nós somos um povo escolhido de Deus. Um povo escolhido. Então, quem é esse povo? Quem é esse povo escolhido? É um povo constituído de todos aqueles que entenderam a palavra de Deus, que conheceram a palavra de Deus, que entenderam a palavra de Deus e que se renderam a Jesus, que entenderam e concordam com Deus que todos nós somos pecadores, que todos nós erramos e que por causa disso todos nós nos colocamos como inimigos de Deus e afastados de Deus, e que Jesus veio para solucionar esse problema tão grave. Este povo é constituído por todos aqueles que creem que Jesus morreu e ressuscitou, e que ele fez isso para que a gente pudesse ter uma vida com Deus, para que a gente pudesse receber de Deus de graça e pela sua graça bendita vida eterna. Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então esse povo ele é constituído por essas pessoas que entenderam a palavra de Deus e concordam com Deus e creem na palavra de Deus e entregaram sua vida a Jesus. Então, como povo escolhido, nós precisamos ter uma vida diferente. Nós precisamos ter uma vida diferente. Não é que essa vida diferente vai nos dar um acesso a Deus. Não, é como um povo de Deus. É que nós precisamos ter uma vida diferente. Não tem lógica a gente ser um povo de Deus, que às vezes honra o Senhor com os nossos lábios, mas a gente não honra com as nossas vidas. É muito triste isso. Então realmente nós precisamos nos revestir, para a glória de Deus, por causa da obra de Deus em nossas vidas, como um povo escolhido de Deus. Outro ponto que Paulo vai dizer, ele vai dizer, olha, santo, veja no versículo 12, santo e amado. Quando ele fala santo, ele está dizendo que nós somos separados por Deus e para Deus. Santo tem esse significado, que nós somos separados para Deus, separados por Ele e para Ele. Por Ele porque é uma ação, a obra da salvação e de nos dar perdão e vida eterna é uma obra de Deus em nossas vidas. Então nós somos separados por Ele. E nós somos separados por Ele para vivermos para Ele.
Então, basta a gente pensar, né, é uma loucura a gente pensar em querer ter uma vida cristã longe de Deus, longe da sua palavra, sem ter intimidade com Ele. É como você pensar em um casamento onde existe infidelidade. A gente tem certeza, né, que quando a gente vê um casal, né, dando ali fazendo um para o outro seu compromisso, dando os seus votos de fidelidade e de amor, a gente não consegue conceber que aquele marido né, que se disse para sua esposa, né, que a amaria, que seria fiel por toda a vida, que logo quando depois que saísse ali do altar com esse compromisso firmado, que ele iria buscar outras mulheres, por exemplo, né? Porque no momento do compromisso, a pessoa está dizendo que está se separando para um compromisso de fidelidade com aquela pessoa. Então é inconcebível. Algumas pessoas fazem isso, mas não é o correto, né? Tenho certeza que se alguém que está me escutando aqui hoje, né, hoje ou quando ouvir esse estudo, né, se é casado ou pretende casar, não gostaria de ter um cônjuge infiel, né? Quer ter um compromisso de fidelidade. Então, essa é o mesmo pensamento, é a mesma lógica. Nós somos, né, como povo escolhido de Deus, a noiva de Cristo. Então, nós somos separados por Ele, para vivermos para a glória dele, né? Para a glória de Jesus. E ele diz ainda que nós somos amados, então nós não só somos separados, né? Nós não só somos separados. Porque, por exemplo, a ideia de separação pode ser uma ideia também, até mesmo quem tem uma mercadoria pode separar sua mercadoria e tê-la como sua propriedade. Mas nós não somos simplesmente uma mercadoria para Deus. Nós somos amados por Deus, né? E às vezes nós podemos ter dúvidas, né, nas nossas vidas por causa de algumas dificuldades, né? Problemas, circunstâncias, né, enfermidades. Geralmente a questão, que é uma questão complexa, a questão do sofrimento faz com que a gente tenha certas dificuldades e às vezes pode nos estimular a dizer assim: eu não tenho um Deus que me ama. Mas eu quero convidar você a sempre pensar no seguinte: quando qualquer dúvida que você tiver sobre o amor de Deus, lembre-se da cruz. Por quê? Porque Deus nos amou a tal ponto que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso favor. Então nós vemos, por exemplo, o amor de Deus na obra da criação. Então nós vemos que Deus criou todas as coisas e nos proporcionou, né, por sua bondade e misericórdia, desfrutar também da sua obra. E além de desfrutarmos da obra da criação de Deus, Ele também entregou o seu próprio Filho para nos resgatar das trevas. Então, é o que nós chamamos da obra da redenção, da obra do resgate. Tudo isso mostra que Deus nos ama. Às vezes nós podemos ter certas dificuldades, mas às vezes a dificuldade está em nós compreendermos a Deus. Quando você tiver essa dúvida, olhe para Jesus. Jesus é a mostra, é a bandeira de Deus, né? Jesus na cruz, ele está mostrando. A gente vê várias demonstrações dos seus atributos. E um dos seus atributos, né, além de justiça, é do seu amor para conosco. Quem entregaria o próprio filho para morrer por alguém? Quem entregaria o próprio filho para morrer por um inimigo? Deus fez isso, Ele entregou Jesus para morrer em nosso favor. Então, povo escolhido, santo e amado, né?
E além disso, lá no versículo 13 ele vai dizer assim: perdoado. Então nós somos um povo que foi perdoado por Deus. Jesus, na cruz do Calvário, né, colocou lá e pregou toda a nossa cédula de dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus por causa dos nossos pecados. E ela foi plenamente paga por Jesus. Nós somos perdoados por Deus. Então, como povo escolhido de Deus, santo, amado e perdoado, como nós devemos viver? Você já faz parte desse povo? Se não, você precisa fazer parte dele. Entregue sua vida a Jesus. Se ele faz de graça, ele só pede que você abra a porta do seu coração, que você entregue sua vida para ele. E se você já faz parte desse povo, como você tem vivido? Então vamos ver quais são os conselhos da palavra de Deus para as nossas vidas. Então Paulo vai dizer aqui, iniciando no versículo 12: revistam-se de profunda compaixão. O que é compaixão? Compaixão é a gente ver, né, e ter empatia pela necessidade do outro. Então, o povo de Deus não pode ser um povo egoísta. Veja que o que Paulo vai começar a tratar aqui sobre a questão de ter se revestir de uma nova vida, ela passa por ter, você vê de maneira geral que nós precisamos ter intimidade com Deus e ter uma vida com Deus, mas que isso passa em ter um relacionamento saudável, e edificante com as pessoas. Então veja, a adoração a Deus está passando por um relacionamento horizontal, além do relacionamento vertical nosso com Deus, passa também pelo relacionamento horizontal. Nós precisamos ter um relacionamento adequado com as pessoas. Então o cristão ele precisa se revestir, precisa abandonar o egoísmo, e se revestir de compaixão, que é ele ver a necessidade do outro e ele se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro e atender, ver, não simplesmente ver e dizer assim: olha, Deus te abençoe e que siga seu caminho. Não, é ver e claro, dentro das suas possibilidades, ele atender a necessidade do outro. Isso é ter compaixão. Nosso coração precisa estar cheio disso. Abandonar o egoísmo e ter a capacidade de olhar para o outro. Olhar para o outro e ver a sua necessidade. Quantas são as pessoas que estão com necessidades físicas? De um pão, de alimento, de uma roupa. E quantas são as pessoas que estão necessitadas do espiritual também? Que elas precisam de Deus. E às vezes nós estamos retendo a bênção que Deus coloca nas nossas vidas, seja física ou espiritual. A gente recebe de Deus e a gente guarda com a gente. A gente não quer passar para os outros. Essa não é a vida que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente seja não um mar morto, um fechado, não. Ele quer que a gente seja um rio que transborda, de água viva para as outras pessoas. E sempre buscando olhar para a necessidade do outro e ajudar na necessidade do outro. Mas ele também vai dizer que, além de compaixão, se revista de bondade. Então, justamente elas estão interligadas. Bondade é de fazer o bem. Então não cabe, fazer o bem, não pensar ou não buscar ou não executar o mal contra alguém. Então é ser realmente bom. Então não cabe na vida daquele que é do povo escolhido de Deus, viver uma vida de maldade, buscando o mal das pessoas. Nós temos que buscar ser pessoas boas. E a grande dificuldade do mal, quando a gente pensa assim no mal, em fazer o mal a alguém,
ela é mais complexa e mais difícil, principalmente quando fazem um mal conosco. Às vezes nós queremos pagar o mal com o mal, que às vezes é até uma questão de justiça, né? Mas nós somos convidados por Deus para sermos pessoas boas, ou agir com bondade, né? Que é fazendo o bem. Além disso, né? Revista-se de compaixão, bondade, humildade. O povo de Deus, ele precisa ser caracterizado pelo equilíbrio em sua autoestima. Humildade também não é aquela questão de uma autoestima baixíssima que beira a depressão. Não, não é isso. Mas também humildade não quer dizer que há uma autoestima, vamos dizer assim, exacerbada, que na realidade se chama orgulho. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos ter uma autoestima equilibrada, saber quem nós somos, né? É entender quem realmente nós somos em relação a Deus, quem realmente nós somos em relação às outras pessoas, né? A nossa grande dificuldade é que às vezes a gente, né, nós queremos ser às vezes maiores do que Deus, nós queremos ser o Deus das nossas vidas. Isso se chama orgulho, né? Que aí a gente não quer ouvir a Deus. A gente quer ouvir o nosso próprio coração, a gente quer viver, a gente quer ser o guia da nossa própria vida, né? Isso é orgulho. E também nós às vezes nos achamos melhores do que as pessoas, né? Do que os outros, por diversos motivos, né? Seja por um ganho financeiro, seja por títulos, seja por conquistas, enfim. Vários são os motivos que às vezes são colocados em nossa vida, que a gente tem em nossa vida, que a gente acha, até mesmo a questão religiosa, às vezes a gente acha que nós somos melhores do que os outros. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos ter uma autoestima equilibrada. E isso passa, né, isso pode ser evidenciado quando a gente sabe honrar as outras pessoas. Quando a gente, se você, né, em termos práticos, se você tem dificuldade em honrar as pessoas que devem ser honradas, né, vamos pensar assim, é porque você tem dificuldade, você tem uma semente de orgulho no seu coração. Fuja disso. Fuja disso. Nós precisamos ser humildes, porque nós temos um Deus humilde. Jesus é o nosso exemplo. O nosso Deus é o nosso exemplo. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele encarnou, né? Então isso já é um ato de humildade. Ele não veio em berço de ouro, né? E ele teve uma vida humilde, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então não cabe aos seus servos o orgulho, porque o nosso capitão, ele é humilde, né? Nós precisamos ter uma autoestima equilibrada e saber honrar as pessoas, né? Além disso, mansidão, né? Há uma questão aqui, por exemplo, em relação à mansidão, que muitas vezes nós entendemos que mansidão é falta de poder ou coragem, né? Aí, não, então o camarada é manso porque ele não tem nem coragem e nem poder. Não é disso que a palavra de Deus está falando, né? Mansidão, na realidade, se nós vamos pensar assim, é poder sob controle, né? É a gente, né, por exemplo, ter o poder de fazer algo. E por controle, por uma questão de querer honrar a Deus, a gente colocar esse poder sob controle.
Eu concordo, né, eu já ouvi isso do Martyn Lloyd-Jones, né, que na prática, mansidão é quando você abre mão dos seus direitos, né? Você quer um exemplo? Geralmente nós ficamos com raiva, irados, perdemos o controle quando nós achamos que temos direito a algo, né? Se eu chego em determinado local, por exemplo, e eu creio que por causa da minha posição social ou, por uma questão financeira e tudo mais, eu devo chegar em um determinado local e eu quero que todas as pessoas me cumprimentem de uma maneira especial, né? Se a gente faz isso, se eu chego com esse pensamento de direitos, se isso não ocorre, o que é que acontece comigo? Acontece que eu fico com raiva, eu fico irado, né? Descontrolado às vezes, né? Um exemplo bíblico disso, que foi o que aconteceu com Naamã, né? O general que foi, né, sírio, que foi buscar cura em Israel, né? Ele pensava que ia chegar na casa do profeta, o profeta iria recebê-lo, iria, né, orar ali por ele, falar algumas palavras, enfim, ia fazer um grande espetáculo para curá-lo, né? Interessante que o profeta nem o recebeu. Mandou o seu auxiliar, né, o seu discípulo, né, vamos dizer assim, e avisar para ele, vá lá e avise para ele se banhar no Rio Jordão, né? E o Naamã ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Porque ele acreditava que, como general, como uma autoridade, como alguém extraordinário, né, na mente dele, né, ele deveria ser recebido de uma maneira diferente. Então aqui eu só estou colocando para exemplificar que nós precisamos ser mansos. É buscar, às vezes, né, eu quero que você entenda isso que eu vou falar, ser insensível. Em que aspecto? É que às vezes nós somos muito sensíveis a qualquer coisa. Qualquer coisa nos deixa irritados. Nós ficamos irritados. Coisas mínimas provocam irritação. Por quê? Porque nós somos sensíveis demais. Isso é às vezes num relacionamento no trabalho, às vezes até na igreja, né? Qualquer coisa, uma palavra, um gesto, uma falta se não tiver um aperto de mão, qualquer coisa é motivo para que a gente fique abalado emocionalmente e fique irado, descontrolado. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos ser mansos. Quem é o nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus, né? O nosso Senhor Jesus. Ali, no seu julgamento injusto, né, tanto por Herodes, por Pilatos e pelo Sinédrio, você vê que o autor da vida, o Senhor dos Senhores, estava ali calado, em algumas ocasiões falou alguma coisa, mas com muita tranquilidade, né? Tinha todo o poder ali para repreender tudo aquilo que estava acontecendo, mas por amor a Deus, por amor das nossas vidas, né, e também por fazer parte do seu caráter, ele seguiu manso até o fim. Vamos continuar. E paciência, né, que ele vai dizer, é o finalzinho do versículo 12, né? Mansidão e paciência. Então nós precisamos ser um povo paciente. E esse interessante aqui que esse termo paciente, ele vamos pensar assim, é uma paciência estendida, né, ao máximo, né? Às vezes nós temos paciência, mas o nível dela é pouco, vamos dizer assim, nós temos um certo limite, e o entendimento aqui é de realmente a gente ser longânimo, quer dizer, ter um longo ânimo, é uma paciência estendida ao máximo. Isso precisa fazer parte do povo de Deus. Quem é o nosso exemplo? O Senhor Jesus. Quanto ele tem sido paciente, e eu vou pensar assim, paciente conosco, hoje.
Pense em sua vida. O quanto Deus é paciente com a sua vida. Quantas são as vezes que nós prometemos algo a Deus, né? E que com poucas horas nós estamos descumprindo o nosso compromisso. E mesmo assim Deus nos ama e vem e cuida das nossas vidas. Nós nos arrependemos e quantas vezes nós falhamos repetidamente. Se Deus não tivesse paciência conosco, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo, né? E glórias a Deus por isso, que nós somos beneficiados por sua paciência. E Ele quer que o seu povo também seja paciente. Além disso, no versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Aqui no versículo 13, nós temos duas questões aqui, dois comportamentos que nós precisamos colocar em nossas vidas. Primeiro é o do suportar uns aos outros. Então veja, até está ligado com a questão de ter compaixão, né? Mas aqui a ideia é da gente realmente pensar no outro e de dar suporte, né? O suportar aqui não é aquela questão de aguentar, eu aguento fulano, ele é uma pessoa difícil, mas eu o suporto. Não é essa a ideia. O pensamento aqui é da gente ser um povo. Então veja, aqui já se pressupõe que nós nos relacionamos, né? E que nós precisamos dar suporte uns aos outros, né? Todos nós temos dificuldades, né, na vida. Dificuldades, pecados, circunstâncias que muitas vezes nos são difíceis, pessoas que muitas vezes, né, nós temos pessoas ao nosso redor que nos provocam dificuldades. São várias as dificuldades que nós passamos, né? E o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ele não está isento dessas coisas, né? Ele passa também por essas mesmas lutas, por esses mesmos problemas. E qual deve ser a atitude do crente, do servo de Deus em relação a isso? Que nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Nós precisamos ser suportados pelos outros e os outros também precisam nos suportar, né? Cada um suporte um ao outro, para que a gente possa ser edificado e crescer para a honra e glória de Jesus. E além disso, ele vai dizer que nós precisamos perdoar uns aos outros. Por que nós precisamos perdoar? Aqui a gente já entende que uma vida de adoração, né, é uma vida de relacionamento com as pessoas. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas de uma